Olá pessoal, bem-vindo mais um bate-papo aqui no nosso canal da Eletricidade, que está passando aqui para startar aquela nossa revisão aí dos nossos principais vídeos, né? O canal da Eletricidade tem alguns vídeos que chegam aí a passar de 1 milhão de visualizações, mas são vídeos bastante antigos. Por exemplo, nós temos um vídeo sobre DPS, bastante acessado no YouTube, mas tem mais de 5 anos de postado. De lá para cá é natural que a tecnologia tenha mudado e alguns conceitos tenham sido revistos. Então a gente está passando aqui para atualizar os conhecimentos sobre as tecnologias e os conceitos dos DPS. Inclusive a gente trouxe alguns bastante inovadores. Acho que vocês vão se surpreender com o que esses caras são capazes de fazer na atualidade. Vamos lá então, pessoal? Pessoal, eu queria começar esse vídeo mostrando esse DPS aqui. Nós temos um DPS para sistema trifásico, tá? DPS de 275 volts. Esses três caras aqui são de 275 volts e esse último aqui é um DPS dedicado para neutro, ambos de 45 kA. Mais uma vez, queria salientar aqui que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os DPS não começam a conduzir, não começam a proteger a partir da sua tensão de operação, que nesse caso aqui é 275 volts e alguns 175 volts. Então muita gente acha que quando a tensão chega em 300, 350, 400 ou 500 volts, esse cara vai atuar, e na verdade ele não vai atuar. Até porque, de acordo aí com a norma IEC 60664-1, que especifica aí os valores de suportabilidade de impulsos para equipamentos de até 220 volts trifásicos ou até 254 volts monofásicos com neutro, os equipamentos elétricos de instalação fixa devem suportar impulsos de categoria 2 na ordem aí de pelo menos 1,5 kV. Evidentemente que são surtos transitórios, surtos rápidos, né? Então, definitivamente, DPS não é o cara que vai proteger a instalação elétrica de um surto permanente de 300, 400 ou 500 volts. Se isso acontecer, vai acabar queimando o DPS e nada vai acontecer com relação à proteção dos circuitos, ou seja, os equipamentos vão queimar. Nesses caras aqui, por exemplo, eles começam a atuar aí, a curva de condução dele começa próximo de 600, atingindo o seu ponto máximo em 0,9 kV, tá? Porque todo equipamento eletroeletrônico tem que sair de fábrica com essa suportabilidade de surto aí de até 1,5 kV, que são surtos transitórios, surtos rápidos. Como se trata de um equipamento destinado à proteção de patrimônio, né, de equipamentos às vezes extremamente caros, acredito ser uma função extremamente importante que a gente vai detalhar mais ao final desse vídeo. Então esse aqui é o DPS do tipo plug-in, fazendo referência ao fato de você poder desconectar o DPS, né, o elemento ativo propriamente dito, sem desconectar o equipamento da força, né, da tensão. Isso garante, ofere muito mais segurança ao processo. Uma outra novidade que você tem aqui são esses contatos seco, comum no meio, normalmente fechado e normalmente aberto. Pessoal, vou mostrar para vocês agora qual é o princípio de funcionamento desses contatos secos, né, que suportam correntes de até 10 amperes, eles comutam até 10 amperes e servem para fazer comandos remotos aí para monitorar o status do DPS. Quando eles estão atuados, né? Quando eles atuaram, quando eles estão operacionais ou não. Então, imagina você com um quadro, um QGBT extremamente importante para um processo, de repente o DPS atuou, deixou de operar e, se as inspeções não detectarem isso de forma sensitiva, então existe um comando remoto que utiliza uma interface como essa aqui, é uma placa de telecomando GPRS, onde você coloca um chip de celular e, através
do serviço GPRS, essa placa envia o status do DPS aí para uma central remota de monitoramento situadas a dezenas, centenas ou milhares de quilômetros de distância do quadro. Então, vou mostrar mais ou menos como é que funciona, fazer um teste de continuidade aqui. Então, você tem aqui o comum e o normalmente fechado. Está fechado o sinal, correto? Então, quando você tira o DPS, ou quando ele atua, você muda o status do relé. Devido a esse botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui é que atua, porque quando o DPS deixa de funcionar, esse cara aqui ele desencadeia mecanicamente um processo nesse botão. Ele interage com esse botão e muda o status aí desses contatos. Então, é extremamente simples, mas bastante funcional. Tá ok? Então, pessoal, eu queria falar aqui sobre as características desses equipamentos, começando aqui pelo IN, que é a corrente nominal de surto. Portanto, IN é a corrente que o DPS suporta por mais de uma única vez, né? Suportando em média aí 15 aplicações na onda 8/20 microsegundos, sendo também o valor que o DPS foi fabricado para trabalhar normalmente. Diferentemente aí da corrente nominal, você tem também aqui a corrente de impulso ou corrente impulsiva, que é a máxima corrente direta que o DPS classe 1 suporta em uma única aplicação, né? Para ser considerada aí DPS classe 1, deverá suportar no mínimo uma corrente de impulso de 12,5 kA na onda 10/350 microsegundos, diferentemente aí da onda 8/20 microsegundos que a gente está vendo aqui nessa imagem. Aqui a gente tem a sigla UP, que é o nível de proteção, é o quanto de tensão que o DPS deixa passar mesmo efetuando aí a proteção. Então esse valor normalmente ele é igual aí à tensão residual e é medido com a aplicação da corrente nominal do DPS. Pessoal, por definição a gente tem basicamente três tipos de DPS. Nós temos o DPS do tipo 1, que é esse cara aqui, a do tipo 2, que são esses caras, e a do tipo 3, que é esse cara aqui que vai o mais próximo do equipamento. Então a classe ela define onde o DPS vai ser instalado e para que tipo de surto ele vai ser aplicado. Então esse cara aqui é o DPS do tipo 1 e ele é indicado aí para ser instalado em quadros, em QGBTs de entrada e serve para prevenir as descargas diretas. Tá? Normalmente ele é indicado aí em instalações de entrada onde há risco de incidência de descargas atmosféricas direta ou na estrutura, ou nos cabos, ou na tubulação que adentram aí a edificação. De acordo aí com a ABNT NBR 5419/2015, a gente denomina aí essas zonas de fontes de danos S1 e S3. Então, se a gente observar aqui esses DPS fabricados aqui pela Embrastec, né, que são de classe 1+2, pelo fato de que também podem ter nesse ponto surtos de origem indireta, né, que é quando uma descarga atmosférica cai próximo à edificação ou próximo às linhas de transmissão, criando um campo eletromagnético que induz um surto na rede ou pelo ar e vai parar nos equipamentos. Então é por isso que a gente indica a associação dos DPS do tipo 1, 2 e 3 na instalação para que você possa mitigar o máximo possível aí a possibilidade de um surto atingir aí seu eletroeletrônico, às vezes extremamente caro, tá ok? E esse cara aqui que a gente está mostrando aqui são os DPS dedicados aí para energia solar, para arranjos fotovoltaicos. Eles estão configurados aqui no esquema Delta, tá? Onde possuem proteção tanto no modo comum positivo para a terra e negativo para a terra, quanto no modo transverso entre linha, positivo para negativo. Também possui nível de proteção, só que nesse caso aqui mais elevado por se tratar de tensões
mais elevadas. Então, se você observar, existem alguns arranjos que podem chegar aí facilmente a 600 volts. Então, por definição, esses caras aqui trabalham a partir aí de 500 volts de corrente contínua. Ok, pessoal? Ok, pessoal, então está chegando ao final desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal da Eletricidade, seja membro, compartilhe os nossos vídeos, tá? Mais uma vez, queria salientar aqui que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, os DPS não começam a conduzir, não começam a proteger a partir da sua tensão de operação, que nesse caso aqui é 275 volts e alguns 175 volts. Então muita gente acha que quando a tensão chega em 300, 350, 400 ou 500 volts, esse cara vai atuar, e na verdade ele não vai atuar. Então, se você tiver alguma dúvida ainda sobre esse assunto, pode deixar aqui, a gente sempre responde, tá? Já ficando por aqui, um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Eletricidade. Tchau, pessoal!